Pessoal, obrigado por estar junto com vocês, né? E a gente se sente honrado por estar perto dos gigantes, né? É o título do tour. E eu vou pedir autorização para falar do algodão com todos, né? Mas eu venho de algodão de uma pessoa lá de São Paulo, Finado Tadashi Mini, que ele sempre foi muito exigente comigo. Mas ele sempre foi muito exigente com o algodão. Então, desde 96, nossa preocupação com o algodão, uma delas é a pulverização. Em alguns momentos a gente já se encontrou. E através de pulverização nós fomos investigar a questão de fitotoxicidade. Eu não consigo ter um algodão de 500 arrobas, 600 arrobas com fitotoxicidade. Mas um ano seco como esse pode estar me limitando 10 arrobas, 30 arrobas. Por exemplo, se a gente vir para cálculo simples, né? 4 gramas por capulha do ponteiro, se eu perder 3 maçãs ao longo, se abortar 3 maçãs ao longo de 1 metro, eu estou perdendo 10 arrobas de pluma. Ou de caroço? De caroço? Caroço. Né? Se eu perder 20 maçãs por metro, eu vou estar perdendo 70 arrobas. Modo auxiliar. E a gente vem andando ali da tenda pra cá e o Robson vai passando assim, ó, tá abortando. Se o dele tá abortando verde assim, imagine essa planta. Ela já até murchou, né, ó. Eu arranquei na nossa outra parada, lá na hora dos herbicidas, as folhas queimadas. Eu não tenho uma folha capaz de preservar açúcar. Quando nós aqui estamos cansados, o que isso precisa? Descansar, não é? Então eu tenho a noite para descansar. Mas quando eu estou cansado e com fome, um dos alimentos nossos é açúcar. E estas folhas são responsáveis por produzir açúcar. Então tu imagina num estresse hídrico e eu com a folha queimada. Olha a dificuldade da planta metabolizar e a gente poder ter um algodão produtivo. Se a gente arrancar uma maçã dessa, né, cortar, partir com o canivete, tem gente que já fez isso, né? Se você colocar a maçã perto da boca, você vai ver que ela é doce. Então é algodão doce. E é algodão doce mesmo, precisa realmente de muito açúcar. E aí, se a gente pegar desde a origem da planta, primeira coisa, eu preciso ter raiz. Robson, investindo em raiz. Eu vou tentar ser breve, mas lembrar que sem a raiz não tem água. E o investimento em calagens pesadas, que acontece lá na Bahia, será que o Mato Grosso, se a gente fizer todo esse investimento, a gente não perderia menos em anos como esse? E anos bem chuvosos, será que a gente não chegaria às tão sonhadas 500 arrobas? Pode ter certeza que sim. Mas eu preciso ter magnésio a 1 metro de profundidade. E para ter magnésio a 1 metro de profundidade, não começa de um dia para o outro. Eu acredito, Robson, que há anos você vem calcareando nessa área com índices maiores para ter algodão nessa época verde assim, com 30 dias sem chuvas. É isso? 30 dias? E aí a gente começa a pensar na planta, na arquitetura dela, perfeita, né? E pegamento em primeira posição, vou elevando aqui os nós, vou pensando em cada posição da planta e eu vou começar a pensar nas situações de folhas que já estão ficando cansadas. O filho está aqui, querendo alimento, querendo açúcar, e essa folha cansou porque realmente está faltando água. Ela não teria idade já para estar assim. Mas se eu queimar essa folha, aí a idade vai ser de um tempo menor. E mesmo que ela continue presa à planta, ela vai gerar pouco açúcar. Então a nossa busca é de ter, essa folha aqui é a avó. Menino criado com vó, como é que é? Já deu uma risadinha, né, chefe? Mas todo mundo sabe como é que é. Ah, não, dá as coisas mais fácil, né? Fica mais preguiçoso. Menino criado com a mãe é um pouquinho mais pé duro. Aguenta mais a bronca, não é assim?
Então essa folha que é a mãe, eu não posso queimar ela de jeito nenhum. Até eu fiz uma brincadeirinha com o pessoal da FMCO, não pode queimar a folha, né? Então assim, ó, não pode causar nenhum tipo de queima na folha. E eu tenho como fazer isso. Como? Com pessoas. Primeira coisa, ter realmente perfil de solo bom. Trabalhar com os elementos do solo e nutrição, gente. Eu fico preocupado quando encontro com alguém e pergunta quantos quilos de potássio você está usando. Aí eu paro exatamente assim e digo: você está trabalhando calcário na CTC ou não? Se você está trabalhando calcário na CTC, elevando na CTC, certo? 50% de um elemento, 15, 20 do outro, eu preciso trabalhar potássio na CTC. Aí eu vejo pessoas falando: não, mas o potássio eu uso a tabela. Eu falo que 80 pontos de potássio no meu solo e 50 de argila tá bom. Não tá bom. Eu preciso ter 130, 140. Isso é CTC. Uma coisa é ligada à outra. Então, para quem quer algodão verde, algodão para produzir o máximo, eu preciso estar ligando todos esses índices. Aí o fósforo. Ao fósforo, se o solo estiver tamponado, você pode até diminuir a quantidade de fósforo e não aumentar. Casos da gente ver plantio de algodão, eu já presenciei isso, da gente plantar com a dose mínima de fósforo, para não falar que plantou 100. Porque eu já tinha estoque no solo e no perfil do solo. E aí, Robson, eu fiquei contente que você falou: a molibdeno é importante. Cara, pensa simples, cada 100 arroba de algodão de caroço, eu tenho que ter pelo menos 100 gramas de molibdeno. Então, se eu quero colher 400, 500 arroba, eu preciso 500 gramas de molibdato. Eu preciso ter zinco. Eu estava olhando aqui, se vocês observarem, olha, quando começa a ter o estresse, eu começo a ter indicações da raiz. E o pé de algodão fala comigo. É aquela história, né, Ricardo? Fala comigo, né, conversa comigo, o pé de algodão fala comigo. Vocês notam a deficiência de zinco? É visual. Ah, mas eu fiz zinco, mas a minha raiz está começando a ter estresse hídrico. E a raiz tem uma intimidade com o boro e com o zinco que é fantástico. Então meus níveis de boro e de zinco precisam ser atendidos. Por exemplo, usar pelo menos 2 kg de elemento zinco por hectare numa área produtiva como essa, no mínimo. Será que eu estou usando os 2 kg por ano? Boro, pelo menos 1,5 kg, 2 kg por ano, porque o boro é ligação com açúcar. Se os níveis de boro não estiverem acima de 1,2 num solo, numa argila como essa, sinto muito, mas a hora que aquele algodão lá, com menos nutrientes, menos boro, estressar com a seca, e esse aqui estressar com a seca com nível de boro maior, eu tenho certeza que esse aqui vai abortar menos, porque boro tem ligação lá na ATP diretamente para a formação de açúcar. E aí eu consigo ter uma planta com açúcar mesmo no período de estresse. Outro elemento, para a gente chegar aqui e comentar sobre o crop, mas que vem antes e que as pesquisas precisam ser atualizadas, e eu desafio cada um daqui, cada gigante que está aqui hoje. Enxofre. Qual é o nível adequado de enxofre? Você já leu os artigos sobre enxofre no algodão no Brasil? É de 1903. Dom Pedro ajudou a trazer as primeiras publicações. Uma notícia de primeira mão: nos últimos 3 anos, a gente vem estudando enxofre em areia. Diga de passagem que esse ano o algodão na areia subsolada tá um show, até com pouca água, imitando a Bahia, né? E áreas de enxofre, tanto na argila como na areia, com maiores teores de enxofre, maior do que é recomendado pela Embrapa, todos os tratamentos, independente da fonte de enxofre, todos se diferenciaram da testemunha. Sabe o que significa isso? Que nós estamos usando pouco enxofre. Partindo desses dados e olhando áreas de produção como a área dessa do Robson, que dá bom futuro, nós começamos a perceber que 1 ponto de enxofre por arroba de pluma desejado deveria ser uma dose mínima. E por que você está falando tanto de boro e de enxofre? Olha, boro tem ligação com açúcar. Enxofre tem ligação com aminoácido.
É o teu aminoácido que às vezes a gente aplica na folha e o enxofre te promete, te garante liberação de cadeias imensas de aminoácido através do enxofre. A própria planta produz o seu enxofre. Logo, com volumes de enxofre maior, eu tenho uma planta mais verde. E quantas vezes eu visitei áreas, às vezes olhando a aplicação e olhando algodão pálido. Ah, preciso fazer nitrogênio. A maioria das vezes não era nitrogênio. E o Robson sabe disso. Nós já discutimos isso algumas vezes no passado, Robson. Ricardo. Que muitas vezes o problema era enxofre. Aí eu aplico nitrogênio, nitrogênio sem enxofre, desencadeia a planta, acelera ela no crescimento vegetativo, mas perde energia, perde aminoácido. Por isso que existe um adubo sulfato de amônio, que é equilibradíssimo, nitrogênio e enxofre. Mas esse é um elemento que a gente teria que ter feito antes de parar as chuvas. Eu devia ter feito tudo isso antes de cortar a chuva, inclusive a raiz. Mas eu já devia estar pensando em proteger a planta desde o primeiro botão floral para não envelhecer a folha. Quando a gente tem a formação de uma maçã do terço inferior ou do terço médio, a maçã ela vai ser formada com uma idade de até 57 dias e ela está madura fisiologicamente, pronta para abrir. As maçãs do ponteiro é uma grande oportunidade. Elas podem se formar, dependendo da região, de 40 a 47 dias. Então é uma maçã rápida. Então esse algodão parou de crescer. Mas ele tem todo o time para jogar, que são as estruturas que estão presas na planta. Eu acredito até o último dia no ponteiro. Mesmo que tenha parado de chover, no algodão desse que tem esse vigor. De novo, se nós salvarmos por metro 3 maçãs a mais, são 10 arrobas. 20 maçãs por metro que deixar de abortar, são 70 arrobas. Se eu partir do princípio que é só 3 e só vejo só 10 arrobas, eu posso ter um potencial na fazenda de quanto? Muito maior, não é? Por isso, as folhas são as responsáveis por preservar cada maçã dessa por mais tempo viável e com o maior peso possível. Onde que entra o crop ou o aminoácido? Mas o crop ele vem de algas, né? E ele exatamente vai interferir na parte hormonal. Graças a Deus, hoje eu vejo bastante meninas no meio agrícola. Antes era só cueca, né? Hoje é mais equilibrado, que beleza, né? Pelo menos é uma conversa mais dividida, né? Não é isso? Então, olha só. As mulheres têm um detalhe para ver as coisas e tem hormônios de atividade. A gente percebe isso todo mês em casa, né? Será? Ainda bem que não é só comigo, né? Já vi que, né? É comum isso. Mas quando eu tenho uma planta, uma folha sem estresse, ela tá passando creme, aquele pêssego, né? Que tem aquela é quase um veludo. Imagina a cena. Então essa folha grossa, e nós estamos percebendo em áreas com folha grossa, mais espessa, que não vem se desgastando com as aplicações anteriores, plantas com menor aborto, plantas com maior peso de maçãs. Mas eu não posso judiar, eu tenho que usar. As moças estão sempre passando creme, usando protetor solar, todos deveriam usar protetor solar, deve, né? E o protetor solar do algodão, que tanto se falou há muitos anos atrás, está na nossa mão. Preservar a serosidade da folha, são lipídios, né? É a gordura da folha. Para isso eu tenho que evitar produtos que queimam. Hoje, o terceiro ano, é o ano da comprovação, eu publico. Quando que o algodão dá aquela sapecada? Hoje foi aplicado lá em primavera, fez 10 a 12 graus. Quando faz frio, eu entro perto da temperatura basal do algodão. E quando chega perto da temperatura basal do algodão, o que que ele faz? Ele não acumula mais açúcar, ele gasta energia. Se eu tiver folhas queimadas, passando por um período que gasta energia, quando eu vou ligar a bobina do Fusca, aquecer, transpirar, a transpiração já não vai ser tão boa porque tem pouca água.
A regulagem do estômago depende de cálcio, potássio, mas está queimado. Como é que eu regulo uma peça que está queimada? A capacidade fotossintética vai ser diferente e a recuperação depois do frio vai ser mais lenta. Então, em dias frios, a gente precisa evitar a aplicação de clorprepós, de malation e de mertim. Sabe quando é que você vai ver essa fita? Por isso que antes não se falava dela? Daqui a 14 dias. Aí você acha que foi algum outro produto, menos aquele produto daquela aplicação no dia de frio. Então, são detalhes do algodão, por isso as 50 ou 100 lições do algodão que a gente vai aprendendo. E no aprendizado de proteger essa folha e não queimar ela, entra realmente olhado, crop, é a base. Muito especial, né? Sou suspeito de falar, né? A gente apaixonado por algodão, fica um pouquinho suspeito. Mas Bettini, obrigado em nome da FMC de novo. Foi um show ali, tá? Desculpa só os imprevistos que acontecem, o microfone quebrar, mas você mandou ver lá. Foi show de bola. Fábio, vou deixar contigo. Pessoal, aí, como eu falei lá na primeira parada, né? Aqui a gente vai trazer uma inovação, principalmente para vocês do Cerrado. Já é uma coisa que a gente já tem um pouco mais tempo em cana, mas que não é produto, né? E aí, o quanto isso pode facilitar, viabilizar o dia a dia de vocês, né? Queira ou não, vocês sabem melhor os desafios e como, por exemplo, uma ferramenta dessa pode realmente melhorar a vida de vocês e a operação da fazenda, tá bom? Essa aqui a gente chama de box cauda, é uma ideia que a gente teve o ano passado, e o Douglas é aqui, nosso coordenador de marketing, vai falar um pouco melhor dessa ideia e do que a gente trouxe. Mas qual que foi a ideia e o conceito anterior? A gente tem há mais de 10 anos em cana-de-açúcar para as usinas, né? E até tô vendo o Ricardo aqui, tô lembrando, o Ricardo esteve com a gente lá em São Paulo visitando. E tem mais de 10 anos, mais de 30 equipamentos de um equipamento que chama Smart Cauda, que é um equipamento para trazer credibilidade, rastreabilidade e automação no preparo de cauda. No final do dia é isso, é automação do preparo de cauda com rastreabilidade e credibilidade. Então a gente teve a ideia ano passado, e falou, bom, por que não trazer para o Cerrado, que tem fazendas tão grandes como de cana, que tem uma operação e número de aplicações muito maior que cana, com maior número de produtos, um projeto para que vocês, nossos clientes, conhecessem primeiro, tivessem, por exemplo, um test drive, né? Conhecer o que é o equipamento, como que funciona o conceito de automação, para depois a gente, em conjunto, construir um projeto para cada fazenda, para cada situação, conforme a necessidade, né? Eu e o Douglas, a gente sempre brinca que isso aqui, o Smart Cauda, é como um Lego, né? Cada um monta do seu jeito, conforme a sua necessidade, mas com um propósito final que é o mesmo. Aqui o propósito final é a automação e do preparo de cauda, tá bom? Então esse aqui é um projeto que a gente começou. A gente tem um projeto desse aqui para o Mato Grosso e tem outro que está lá na Bahia funcionando hoje. E aqui é para vocês entenderem o conceito da automação e que no final do dia